Hello everybody, are you okay? Ricardo da English U e estamos aqui para dar continuidade então no nosso mini curso Desafio 59 English U. 59 dias que nós vamos aí aprender as principais estruturas do inglês e aprender a colocar em prática com exercícios práticos, tanto de fala quanto de escrita. E está sendo muito legal, quero dar os parabéns a todos que estão já enviaram, né, o exercício 1 e nós já corrigimos todos, né, demos um feedback aí para cada um, e tanto por comentário quanto por e-mail. Pessoal, né, agradecer e também dar os parabéns porque estão levando a sério essa oportunidade de estudar, né, gratuitamente, de, né, ter esse conhecimento de forma gratuita, e é uma base muito legal para que você possa se comunicar em inglês. Legal, mas vamos já para a nossa segunda aula, não quero enrolar muito não. Vou dividir essa continuação, que seria a aula 2, né? Eu vou dividir em duas partes novamente. A primeira parte vai terminar com um exercício que vai ficar para vocês, mais um exercício. E a segunda parte também terá um outro exercício. Acredito que num todo aí 1 hora também de aula, como foi a nossa primeira aula, tá? E espero aí que o pessoal que ainda não acessou a aula 1 e que está vendo agora pela primeira vez essa aula 2, que retorne lá na aula 1, para que você possa continuar, iniciar ali de maneira correta, não ficar com conteúdo aleatório. Então é muito importante que você veja a aula 1 para dar continuidade agora na nossa aula 2. E hoje nós vamos encerrar o Simple Present, que é o presente simples. Nós temos a aula 1 com Greetings, Simple Present, e agora é a finalização. Você vai entender de forma completa como utilizar esse Simple Present, ou seja, falar, né, no presente, utilizar o presente no inglês. E a ideia hoje é que nós aumentemos aí as nossas frases, né? Ela estava assim de forma muito curta e agora é 1 hora de você dar aí mais ênfase nas suas frases para que vire uma história. Como eu disse na primeira aula, se comunicar em inglês em qualquer idioma é contar histórias, é explicar algo, dar a sua opinião, e essa é a intenção, correto? Tem um material aí já para vocês fazerem um download, que é a continuação, né, do nosso método. Aula 2, cliquem então, já façam o download agora e nós já vamos seguir utilizando esse material agora. Lembram? Primeira coisa então que já está no nosso material é um Word Bank. Word Bank seria um banco de palavras. Toda vez que você vê isso na apostila, no nosso material, vai ser um banco de palavras que vai te auxiliar aí a aumentar, né, as suas frases, fazer com que ela fique aí em forma de história. E hoje nós vamos aprender algumas conjunções muito importantes. Está aí na tela para vocês, ó, 4 delas muito importantes que você vai passar a utilizar para que suas frases ficam maiores, que você consiga explicar mais, consiga se comunicar de maneira melhor. Uma bem simples e muito utilizada é o and. Tá? Não estamos seguindo o material ainda, só na tela para vocês, ó, and, que tem o significado de e. Eu posso dar um exemplo, utilizar um exemplo. I like bread and milk. Eu gosto de pão e leite. Então eu usei esse and para colocar mais coisas, para utilizar mais opções na minha frase. Eu poderia fazer uma frase maior ainda. I like milk, bread, cake, jelly and rice. Então eu gosto, né, de várias coisas e no final eu coloco and e logo coloquei o arroz depois disso. Legal? Então seria o and, a nossa conjunção, because, que significa porque, but, que significa mas, M-A-S, mas, né, no sentido também de uma conjunção. E um que não está na apostila, mas eu aconselho vocês se adaptarem aí já a partir de agora, é o that's why. That's why. That's why tem o sentido de por isso. Então você continua a sua frase explicando aí, eu estudo inglês todos os dias, por isso eu vou aos Estados Unidos o ano que vem.
I study English every day. That's why, tá aí a conjunção, I'm going to the USA next year. Ok, pessoal? Vamos lá seguir então as nossas word bank, tá? Repeat, please. Hot, cold, now, today, with, vegetables, fruit, and, the, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, but, your, my, with me, thanks, please, you are welcome, excuse me. Então esse é o nosso Word Bank de hoje. Você só vai anotar então a tradução daquelas palavras que você não sabe. Fora isso, deixa ali em branco, porque você já conhece, deixa o seu cérebro ir trabalhando o inglês. Daqui a pouco essas linhas vão sair daí e você vai ficar somente com a palavra em inglês. Deixa o seu cérebro ir trabalhando essa informação, correto? Hot, quente, cold, frio ou gelado também. Now, agora, today, hoje, with, com, vegetables, legumes. Muitas pessoas acham que é vegetais, mas é um falso cognato, uma palavra que parece com português, mas não tem o mesmo significado. Fruit, fruta, and, e, the, o, a, os, as. Então é o artigo o, a, os, as. Tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, o carro ficaria the car. Os carros, the cars. Então o artigo ali the não muda, só muda o substantivo, no caso, o carro. Car, cars, no plural. Legal. In the morning, de manhã, para relembrar. In the afternoon, à tarde, também para relembrar a aula anterior. In the evening, a tardezinha, de tardezinha, né? Igualzinho aqui na parte da tarde para nós, finalzinho de dia 5, 6 horas, até as 6 da tarde. E lá fora, no exterior, normalmente das 6 da tarde até as 9 da noite. E o at night significa à noite, logo depois das 9 da noite. Próximo, but, tem um significado aí de mas, M-A-S, desculpa, M-A-S, mas. Eu gosto disso, mas eu preciso fazer aquilo, entendeu? Mas, não é mais no sentido de more, que é mais alguma coisa, acrescentando algo. Seria isso. Your, seu, sua, seus, suas. Tá? Anota essas 4 opções porque tem o plural junto e não muda. Por exemplo, tá aí na tela para vocês, your house, sua casa. Your house, suas casas, tá? Então, dessa forma, você não muda o your e sim o substantivo, como foi no the. Legal? My, meu, minha, meus, minhas. Então, ele também não muda. Um exemplo para vocês na tela, my guitar, meu violão. Meus violões ficaria my guitars. Então só muda o substantivo, o plural, e o my continua igual. Uma facilidade aí do inglês, ok? With me. O with a gente já viu ali na primeira coluna do material, com. E o me tem um significado aí, with me, como comigo, né? Comigo. No exercício, na nossa primeira aula, eu utilizei with me. Do you want to play soccer with me? Do you want to play soccer with me? Você quer jogar futebol comigo? Então foi isso que eu utilizei. A importância dessas palavras serem colocadas num contexto, ok? Thanks. Obrigado, muito fácil. Please, por favor. You are welcome. O mesmo que a gente viu na aula anterior, com o sentido de nada, né? Por nada. E o excuse me, com licença. Então a ideia é colocar esses vocabulários em um contexto, para que eles não fiquem aí soltos,
né? Nós já somos adultos, não aprendemos como crianças, palavrinhas soltas. O ideal é que você coloque aí nas suas frases. E para isso você vai precisar desses vocabulários para responder as questões aí do primeiro exercício nosso aí da aula 2. Legal, continuando, vamos falar sobre adjectives. Adjectives, que significa adjetivos no português. Muito simples, parecido com o português. E o que eu quero explicar com esses 4 exemplos que está aí no nosso material? Que o pessoal normalmente comenta: nossa, eu não vou aprender inglês não, tudo é muito difícil, tudo vem antes, tudo é trocado, né? Tudo que a gente vai falar, você troca. Então, na verdade, não é isso. Se você entender, como nessa segunda aula, que tudo que você inverte no inglês é quando você usa um adjetivo. Então, vem antes sempre o adjetivo na sua frase, quando você quer colocá-lo ele numa frase. E 4 exemplos estão aí muito simples. O primeiro, repeat: hot dog, cold milk, blue car, orange juice. Então, os 4 exemplos estão usando um adjetivo. O que é um adjetivo, primeiramente? Tudo aquilo que dá qualidade para alguma coisa, né? Comento tudo, pessoal. Deu qualidade é um adjetivo, não precisa se preocupar. Nesse caso, hot dog, você já sabe que é cachorro quente. E aí você precisa agora, além de saber a tradução, entender que o hot é quente e o dog é cachorro, porém na escrita ou na fala do inglês ficaria quente cachorro, porque o hot, que é o quente, é o adjetivo da palavra dog, que é cachorro. Então fica quente cachorro e no português cachorro quente. Assim é para cold milk, que seria leite gelado. Você viu o cold ali agora há pouco no nosso Word Bank, né? Leite gelado ou leite frio. Tá? Terceiro exemplo, blue car, como carro azul, você já conhece. Então, sempre aí entendendo que o adjetivo vem antes, e é isso que muda, né? É isso que muda no inglês. Isso tem 80% a 90% do que se altera ali, do que vem primeiro ou, né, se antecipa antes do substantivo. É os adjetivos. Orange juice, orange laranja, juice suco de laranja, ok? Isso tem que ficar muito claro para que vocês tenham facilidade aí nas respostas e também utilizar com mais segurança. Uma coisa muito simples, né? Porém, não muito vista. Legal? Dando continuidade aí, terceira parte dessa página, conversation. Seriam agora palavras também, quase como um word bank, mas algumas são frases prontas, muito utilizadas na fala. Então, quando a gente fizer aí uma aula ao vivo, que nós temos pretensão de fazer uma aula ao vivo com os alunos que estão acompanhando o curso e levando aí a sério, fazendo os exercícios. Nós vamos utilizar muito, você vai precisar usar o inglês na sua fala. Logo depois do nosso primeiro exercício prático de conversação, temos intenção de fazer com vocês uma aula ao vivo, para vocês acompanharem e tirar todas as dúvidas das aulas que nós já vamos fazer aí. Você vai guardando, anotando tudo aí e principalmente utilizando essas opções aqui que eu vou passar para vocês. Primeira coluna das 3 colunas aí de conversation é o repeat please. Could you repeat? What's up? How do you say? How do you spell? Next. First. That's it. Legal. Could you repeat? Você pode anotar aí no sentido de você poderia repetir ou poderia repetir. Então, quando você vai usar isso, não entendeu uma pergunta de alguém ou algo que a pessoa tentou explicar, isso aí de uma forma bem formal, lembre-se disso, ó, tá aí para vocês na tela, ó. De forma formal você utilizaria could you repeat? Não precisaria nem colocar o please de por favor. Se quisesse também, could you repeat please? Você poderia repetir por favor? É uma opção a ser utilizada, correto? Tá bom? Então, muito utilizado. Na dúvida, de maneira informal, você pode usar repeat please.
só, sem problema nenhum. Porém, é uma forma muito vista e utilizada, could you repeat, ok? Segundo o WhatsApp, não é o WhatsApp que nós usamos aí como aplicativo, tá? Tem um up aí, né, que é não é o app e sim um up, né? WhatsApp seria e aí, né? Você quer dizer para alguém aí, chegou num churrasco, que você conhece as pessoas, você pode chegar, hey, WhatsApp. Está dizendo, e aí, o que você tem para contar, né? De forma informal no português também é muito utilizado. Legal? How do you say a próxima? Tem 3 pontinhos ali, ó. É uma pergunta. How do you, lembra do do da primeira aula nossa? É pergunta porque nós estamos utilizando aí o auxiliar do presente. How, finalzinho dessa aula aqui da primeira parte, eu vou passar para vocês vários significados lá dos W's e H's. E nós já vimos o what, agora tem o how. How tem o significado de como, tá aí na tela para vocês. Então seria como você diz. Say tem um significado de dizer. How do you say? Então você tem dúvida de alguma palavra ou não sabe como se diz, você pode começar a utilizar na sua conversação ou em inglês para perguntar como você usaria tal coisa, tal palavra. Então eu posso dizer assim, ó, how do you say óculos in English? Tá aí na tela para vocês, ó, in English. Por que in English? Em inglês. Como se diz óculos em inglês? É claro que você usaria isso com uma pessoa que fala português, mas você não ia deixar de praticar o inglês com ela, ok? Então, how do you say óculos in English? A pessoa responderia glasses. E aí você continuaria a sua frase sem precisar utilizar o português na sua comunicação. Isso é muito importante, ok? Grava muito bem isso. How do you say? E na pergunta de baixo da primeira coluna, ainda, how do you spell? Só trocou o say pelo spell. Spell tem o sentido de soletrar, é o verbo soletrar. Porém, nessa tradução então ficaria, como você soletra? E eu deixei os 3 pontinhos, completei a anterior in English. Agora, how do you spell your name? How do you spell your name? Como você soletra seu nome, por exemplo? Eu poderia soletrar agora R-I-C-A-R-D-O, Ricardo, R-I-C-A-R-D-O, soletrando aí o meu nome para ficar mais fácil para que a pessoa escreva, ok? Legal, então é muito utilizado. E as 3 últimas, next, com o sentido de próximo, anota aí, próximo, first, com o sentido de primeiro, ok? Então, exemplo com next. Next week, próxima semana. Next day, próximo dia, ok? First day, exemplo com first, primeiro dia, ok? First class, primeira aula. Legal? Muito utilizado. Então, você tem que ficar livre para juntar, fazer essa junção das palavras que você vem aprendendo para que você crie frases com ela, ok? Legal, e o that's it, muito utilizado, provavelmente você vai utilizar no seu primeiro vídeo, primeiro exercício prático aqui desse curso, você vai gravar um vídeo falando de você em inglês, imagina? Você vai utilizar aí o that's it, ok? That's it tem o significado de é isso aí, né? Quando você finaliza algo, você pode dizer that's it, é isso aí, tá? Muito utilizado então esse that's it. Segunda coluna, vamos lá, repeat please, to have breakfast. To have lunch, to have brunch, to have dinner, to have supper, for breakfast, for lunch, for dinner. Peguei aí mais um da terceira coluna. Seguinte, to have breakfast. To have tem o sentido de ter, como nós vimos na primeira aula. Porém, nesse contexto aqui, ele não vai ter o sentido de ter. Ah, Ricardo, vai complicar já as coisas aí para eu continuar aprendendo? Não, é simplesmente algumas coisas que não seguem a regra ao pé da letra. Por isso que nós não devemos ficar presos nas regras, e sim no contexto, naquilo que quer me passar a frase ou aquele verbo.
Breakfast significa café da manhã. To have breakfast seria ter o café da manhã. Não ficaria muito legal no português. Então seria o sentido de tomar café da manhã. Para o inglês, ter, e para nós, tomar o café da manhã. Legal? Então assim você consegue entender os 5 próximos aí, ó. To have breakfast, anote, tomar café da manhã. To have lunch, almoçar, não teria como falar tomar o almoço, porque lunch é almoço, né? To have brunch, o terceiro seria tomar um café da tarde, ok? To have dinner, jantar, seria esse o significado, é isso que você tem que anotar. E o to have supper seria ceiar, né? Aquela ceia, por exemplo, final de dia, chegou do trabalho, já jantou, né? Ficou lá um tempo sossegado, à noite, antes de dormir, você vai ceiar, comer algo antes de dormir, né? Tomar um chá, comer um pão, uma torrada, esse é o to have supper, ok? Legal, todos esses 5 aí tem o to have, antes. E agora, ó, vocês vão ver o for, antes do breakfast, antes do lunch, antes do dinner, e pode ser antes dos outros exemplos também. Para que esse for tá aí? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês uma diferença entre for e to, porém não é esse o caso. For breakfast, você tem que gravar que tem um significado de no café da manhã. No café da manhã. Então, for tem um sentido de no nessa frase aí. For breakfast, no café da manhã. Vou fazer uma frase aqui na tela para vocês, para ficar mais claro, ok? I love to drink milk and to eat bread for breakfast. I love to drink milk and to eat bread for breakfast. Eu amo tomar leite e comer pão no café da manhã, tá? Então bem calma aí para você a frase, bem devagarzinho, para você entender que é só colocar num contexto. For lunch, o próximo, se lunch é almoço, for lunch seria no almoço. Então um outro exemplo aí na tela para vocês, para ficar claro também. Do you like to eat pasta for lunch? Do you like to eat pasta for lunch? Uma pergunta então. Você gosta de comer macarrão no almoço? Legal? Muito fácil. For dinner, então, sabendo que dinner é janta, nós podemos usar no jantar, correto? Mais uma frase aí com for dinner na tela para vocês. Vamos lá, uma pergunta usando também o do aí para relembrar a aula anterior. Do you like to drink juice for dinner? Do you like to drink juice for dinner? Você gosta de beber suco, né, no jantar? Eu poderia melhorar ainda essa frase, ó, igual é a intenção dessa aula. Do you like to drink orange juice for dinner? Você gosta de tomar suco de laranja, utilizando o adjetivo, né, suco de laranja no jantar? E aí assim por diante, correto? Então parei bastante para explicar aí nessas partes, para que você saiba colocar num contexto. Vamos continuar lá então, ó. Repeat please. Why? Because. A. And. Alone. Only. Esse restante dessas palavras, ó, muito utilizadas também na sua comunicação, na sua conversação. O why eu já resolvi deixar até com um ponto de interrogação para você saber que ele é usado na pergunta. Então why significa por quê. Se eu quero dizer para alguém por quê, eu uso why. Eu brinco com os alunos nas aulas presenciais que é o porquê é o why de mineiro. Então seria why, né? Por quê? E o because, que é o próximo, seria o porquê da resposta, né? No português nós temos vários porquês que vai no começo da frase, no final da frase, né? Porquê separado, porquê junto, porquê com acento, sem acento. E no inglês só temos dois, o why, que é o porquê de pergunta, anotem aí, e o because, que é o porquê de resposta. Então eu poderia perguntar, why do you drink beer? Why do you drink beer? Por que você bebe cerveja? A resposta automaticamente necessitaria de um because aí, ó. Aí na tela para vocês também.
Because I like. Porque eu gosto. Because we like. Porque nós gostamos, né? Se a resposta fosse nós, trocaria aí a pessoa para we, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Correto? Legal? Certo? A, an. Tem o sentido aí, então, o a como uma, uns, umas. Anotem aí, então. Uma, uns, umas. O an tem o mesmo significado do a, porém ele é usado numa frase diferente, um sentido diferente. Anotem também uma, uns, umas, e eu já explico para vocês qual é a diferença. Anotem aí. Vamos lá para um exemplo, então, com a e an. A, então, com o sentido de uma, uns, umas. Então, eu vou montar esse exemplo aqui, ó. You have a car. You have a car. Você tem um carro. Não é uma pergunta, eu estou afirmando que você tem um carro. E uma outra frase, agora com o an, eu usaria assim, ó. You like to drink an orange juice. You like to drink an orange juice. Você gosta de beber um suco de laranja. Uma nos dois sentidos, porém eu usei o a para o a car e usei o an por an orange juice. Qual é então a diferença? A principal diferença, para vocês entenderem agora. Eu uso a quando a próxima palavra começa com a letra consoante. Por exemplo, car começa com a letra C, que é uma consoante. E o an eu usei quando eu tenho uma vogal na próxima palavra. Orange juice começa com a letra O, uma vogal. Então, fica assim explicado para você. Basicamente porque um precisa de uma consoante depois, que é o A, na próxima palavra, e o an precisa ter uma vogal depois. Quando eu tenho uma vogal, eu não posso utilizar o A. Basicamente, em 90% é utilizado dessa forma, ok? E as duas últimas palavras, alone, sozinho, tá? Alone, sozinho. Um exemplo aí para vocês com alone. I am still alone. I am still alone. Eu ainda estou sozinho. I am still alone here. Eu ainda estou sozinho aqui. Legal? A gente vai ver também o verbo to be aí mais à frente, mas você já sabe que o I am é eu sou ou eu estou. E o only tem um significado de apenas ou somente. Seria o só do português de forma informal, né? Por exemplo, eu só tenho R$1 no bolso. Eu uso sempre esse exemplo, né? Então, I only have R$1 with me. Eu tenho apenas R$1 comigo. Melhor, né? Eu tenho apenas R$1 comigo. Eu tenho só R$1 comigo. Legal? Isso então para você utilizar aí nas suas frases, para ficar aí com uma facilidade maior para você criar aí e montar as suas próprias frases, assim como foi ensinado na primeira aula. Próxima página nossa aí, do nosso material, alguns vocabulários. Primeiro, sobre família, que você vai utilizar muito, ó. Repeat, please. My family. My family. Que tem o significado de minha família. Você acabou de aprender que o my é meu, minha, meus, minhas. Minha família, ok? Repeat, please. Parents. Father. Mother. Son. Daughter. Kid. Children. Cousin. Nephew. Niece. Aunt. Uncle. Grandmother. Grandfather. Relatives. Legal. Tem as linhas aí na frente para você completar o que você não sabe. Mas bem rapidinho lá a tradução para vocês, ó. Parents, sentido de pais. Não é parentes, tá, pessoal? Parece ser parentes, é um falso cognato para o português, tá? Então, são os meus pais, my parents, ok? Father, pai.
Mother, mãe, você já sabe, hein? Um vocabulário muito fácil. Son, filho. Daughter, filha. Kid, criança. Children, crianças no plural ou filhos, tá? No geral. Eu tenho 2 filhos, não importa o sexo, masculino ou feminino, eu posso usar I have 2 children. Eu tenho 2 filhos. I have 2 children, ok? E eu posso pôr o S também ali no kid e ter o sentido de crianças. Kids, legal? Cousin, a próxima palavra, seria primo ou prima, legal? Nephew, sobrinho. Niece, sobrinha. Aunt, tia. Uncle, tio. Grandmother, avó. E o grandfather, avô. E o último, relatives, com o sentido de parentes. Então, o falso cognato lá de cima da primeira palavra tá aí agora para vocês. Relatives, meus parentes, my relatives. Legal? Muito bem. Então, isso para você utilizar. Quero aproveitar também para dar 2 traduções que não está aqui no nosso material, mas está aí na tela para vocês. Olha só. Sister-in-law. Sister-in-law significa cunhada. Na tradução ao pé da letra ficaria irmã na lei. Então é só colocar esse in-law que você já complementa aí alguém da sua família que chegou e entrou para a sua família. Sua irmã na lei no inglês seria a sua cunhada. E assim por diante. Você já conhece sister, né, que é irmã, muito fácil, vocabulário muito visto. E brother também, brother-in-law seria o seu cunhado. Então, brother-in-law na tela para vocês, seu cunhado. E eu posso usar também sogra. Como seria sogra? Mother-in-law. Só colocar sua mãe na lei no inglês é sua sogra. E o seu sogro seria father-in-law. A mesma coisa. Legal? Outro vocabulário aí na tela para vocês, ó. Stepfather. Stepfather. Seria o seu padrasto. Se você tiver um padrasto, você utiliza stepfather. Stepmother seria a madrasta. Legal? Um vocabulário a mais do material aí na tela para vocês. Legal? Continuando então agora vários verbos para vocês. Se nós aprendemos na primeira aula aqui, pessoa, verbo e complemento é o que nos auxilia, é o segredo para criar as nossas próprias frases, tanto na fala quanto na escrita. O importante é aprender então verbos e complementos. Foi várias palavras até agora, vamos aí agora aumentar o nosso vocabulário de verbos, legal? Então, new verbs, repeat please. To watch, to clean, to sleep, to wash, to write, to fix, to go, to read, to wear, to pay, to sell, to see. Legal, pessoal, vocês estão percebendo aí que no material de vocês tem o to antes desse verbo. Então, to watch seria o verbo assistir, porque o watch é assisto, só que o to está ali para conjugar. Isso é para lembrar vocês da primeira aula que quando você precisar conjugar o verbo, esse to sempre vai estar junto com o verbo. Então, watch, o primeiro é assisto, porém, se eu uso o to antes, fica to watch, assistir. Anotem aí se vocês não sabiam. E a mesma ideia, se souber o verbo, deixa em branco. To clean, limpar. To sleep, dormir. To wash, lavar. To write, escrever. To fix, consertar. To go, ir. To read, ler. To wear, vestir ou usar algum objeto no corpo. To pay, pagar. To sell, vender. To see, ver. Uma coisa que quero chamar a atenção, sempre falo na sala de aula, esses verbos são muito utilizados, verbos do dia a dia. Claro que a gente vai ver muitos outros, mas é legal que você pense aí, nossa, como eu diria, por exemplo,
tocar violão. Eu uso muito isso, eu toco bastante violão. O verbo tocar para mim tem sentido. E aí você vai lá também no tradutor ou no dicionário e pesquisa para colocar nas suas frases. Não precisa ficar preso somente nesses verbos, né? Porém, esses verbos são verbos do dia a dia, ok? Legal? Tá, então, para você criar frases e frases. Nossa próxima página, eu quero dar continuidade e mostrar a importância de saber utilizar o verbo to go, né? Ou o verbo go, tá? Tá escrito aí, então, no título do material, Get Smart. Get Smart, que significa fique atento, fique esperto, que isso é muito importante. Toda vez que você vê esse Get Smart no nosso material, ele tem um sentido, então ali vai ter alguma coisa que é muito importante ou que é muito diferente do português e nós precisamos ficar atentos a isso. Então anotem aí nessa linha, to go significa ir, você já até sabe, né? E são 3 opções para utilizar o verbo go, tá? Quero que fique claro e que vocês já comecem a utilizar e eu vou mostrar aí logo abaixo em exemplos de uma conversa entre 2 pessoas. Você vai ver esse verbo to go utilizado dessa forma que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então olha só, vou começar pela segunda opção, onde nós temos to go to, tá aí na tela para vocês, ó, to go to. Onde tá vermelho no material aí, esse to tá vermelho, é para você entender que toda vez que você for, né, que é o verbo ir, para esses 2 lugares que está à frente, anota na frente aí, ó, church, igreja, school, escola. Toda vez no inglês, quando você utilizar o verbo ir para igreja ou escola, você precisa pôr esse to, que tem um sentido de para. Tem um sentido, então, de para, tá? Então é ir para a igreja. Vamos dar um exemplo aqui, ó. I need to go to church. Eu preciso ir à igreja, tá? Então só coloco o to, tem um sentido aí de para a igreja. Outro exemplo, eu posso falar you need to go to school. Você precisa ir à escola. Então, como é igreja e escola, eu coloquei o to. Essa é a regrinha simples. E agora eu quero voltar para a primeira, né? Eu comecei pela segunda, vou para a primeira, que eu não utilizo o to, não preciso colocar o to logo após o verbo go. Seria para esses 2 lugares, downtown, que significa centro da cidade, e home, que significa casa ou lar. Então toda vez que eu for para casa ou para o centro da cidade, não preciso do to, que tem o sentido de para, tudo bem? Então, um exemplo aí para vocês, I go home. I go home. Eu vou para casa. Não precisa do to para ter o sinal de para, ok? Fica com a tradução eu vou para, mas não precisa do to de forma escrita e também de forma falada. Legal? Eu poderia falar também assim, I want to go downtown. Eu quero ir ao centro da cidade. Legal? Tá na tela para vocês aí para ficar bem claro. E a terceira e última opção de como utilizar o go é to the, colocando to the logo após o go. Para quais lugares agora, Ricardo? Já que antes era para 2 lugares, colocava o to, para outros 2 lugares não colocava, e agora o to the. Para todos os outros lugares, fora centro da cidade, casa, igreja, escola, você vai colocar o to the, que seria para o ou ao, tem o significado de to the, tá aí na tela para você, ó, to the, para o ou ao, legal? Então um exemplo aí, ó, to go to the mall, seria ir ao shopping, porque mall é shopping. To go to the supermarket, ir ao supermercado. To go to the movies, ir ao cinema. É bom que você repita isso, tá bom? Ó, to go to the mall. To go to the supermarket, to go to the movies, para que fique claro para você, seu cérebro já consiga gravar isso tudo junto. Legal? Certo? Então, ó, claro que isso aí você vai se adaptando conforme você vai vendo, né, fazendo, utilizando, né? E para ficar bem claro, ó, tem aí uma conversação entre 2 pessoas, tá? Uma conversation. Seria o Josh e a outra é o Chris. Isso.
que eu quero fazer? Igual eu faço em sala de aula. Eu vou ler como se eu fosse o Josh e você já tenta repetir aí a leitura como você fosse o Chris. Eu vou dar esse espaço para que você pratique aí já a leitura. E depois você vai ler os dois sozinho, praticando de forma aleatória, né? Já perguntando e respondendo, sendo as duas pessoas. Isso é muito importante. Qualquer dúvida você pode voltar aí, dar um pause ou voltar a aula para que você veja a pronúncia. O foco não é na pronúncia e sim em tentar se comunicar agora, colocar isso tudo em prática e o principal, você entender esse texto. Vai faltar um vocabulário ou outro, mas eu acredito que aí 70% com essas duas aulas você já vai conseguir entender. Legal? Então vamos lá. Eu sou o Josh e você vai ser o Chris, tá? E o espaço para você repetir. Hey Chris, how are you? I'm good too. Yes, I really want, but I have to study this afternoon and I need to go to the drugstore for my mom. I go to school in the morning. And you? So let's play soccer on weekend. Okay, deal. See you. Legal, pessoal. Se você não conseguiu acompanhar, volta aí o áudio, né? Volta, aliás, o vídeo e tente novamente, né? Eu fui o Josh na conversação e você o Chris. Não se preocupe com a melhor pronúncia. Eu vou ler para vocês agora, eu vou fazer a conversa como você deve fazer depois, repetindo várias vezes para se adaptar. Ficaria assim, então, ó. Hey Chris, how are you? I'm well. What about you? I'm good too. Do you want to play soccer with me? Yes, I really want, but I have to study this afternoon and I need to go to the drugstore for my mom. What do you need to study? When do you go to school? I go to school in the morning. And you? I go to school at night. In the morning I always go downtown visit my cousin. So let's play soccer on weekend. Alright, let's play soccer on Sunday afternoon. Okay, deal. See you. See ya, buddy. Então, dessa forma, você pode repetir, ler várias vezes. E o principal, como não é a pronúncia, é entender essa conversa. Legal? Então, ó, não quero que você anote traduzindo isso, mas que você anote só a palavra que para você não fez sentido, que fez você não entender o contexto da conversa, tá? Primeiro lá, o Josh está dizendo: Ei, Chris, como você está? O Chris diz: Eu estou bem. E você? Lembra do what about you ou how about you, que é o and you, lá da nossa primeira aula do Greets? Está aí, ó. O Josh diz: Eu estou bem também. Então o to tem o sentido de também. O Chris pergunta: Você quer jogar futebol comigo? Aí o Josh: Sim, eu quero muito. Esse really want seria quero muito. O want é quero, que você já viu na aula 1. E o really tem um sentido de muito. Eu quero muito, mas eu tenho que estudar esta tarde. E eu preciso ir à drogaria para minha mãe. O Chris pergunta: O que você precisa estudar? Olha lá que fácil, né, da primeira aula. Quando você vai para a escola? O Josh responde: Eu vou para a escola de manhã. E você? O Chris: Eu vou para a escola à noite. De manhã, eu sempre vou ao centro da cidade visitar meus primos. Então vamos jogar futebol no final de semana? Tudo certo, vamos jogar futebol, vamos jogar no sábado, no domingo à tarde, né? O Sunday afternoon, né? Do Chris aí. Aí o Josh
Confirma, ok, deal, seria ok, combinado. See you, vocês já viram na aula anterior, que seria até, né? Até. E o Chris, né, como a conversa aí é escrita, podia ser um chat, né, na internet, ele abrevia o see you para CA, né? A abreviação see ya, buddy. Buddy seria colega, camarada. Então ele está dizendo assim, até camarada. Legal? Então aí não precisa traduzir tudo, só peguem os vocabulários que não fez sentido para você. Mas eu tenho certeza que você entendeu esse texto uns 70%. Se sim, muito bem, parabéns. Se não, ficou aí um pouco vago, você precisa ver mais, fazer mais frases, né, olhar mais, criar as suas próprias frases para você entrar num contexto aí de uma conversação que foi agora. Legal? Estamos ao fim então da primeira parte, 45, 46 minutos já de vídeo. E eu vou deixar para vocês os exercícios. São 8 questões que vocês vão responder para colocar em prática tudo que a gente viu até agora. São 8 perguntas que vocês vão responder e enviar por e-mail para a gente. Eu aconselho que você não deixe lá nas mensagens da nossa página, tá? do desafio. Envie por e-mail, fica mais fácil, tá? Para a gente acompanhar e mandar também o feedback aí das respostas. Legal? Se estava correto, vai surgir algumas dúvidas, é super normal, e que as dúvidas sejam uma maneira de erro e de acerto para que você consiga aí ficar mais confiante, tá? Para você responder essas 8 perguntas que já está aí, né, no material, na próxima página, tem até o espaço para você responder isso. Você pode mandar uma foto, né, em anexo dessa página que você respondeu. Você pode escrever também no Word, enviar em anexo, ou à mão mesmo, tira uma foto, sem problema nenhum. Desde que você faça, para a gente poder passar um feedback para vocês, tá bom? Legal, antes disso eu precisaria que vocês anotassem essas palavrinhas aqui para que você tenha facilidade de responder. Tá aí na tela para vocês, ó. What, which, ok? What, which. Os dois têm o sentido de o que e qual. Você já sabe que foi usado na primeira aula, tá? Mas é bom anotar aí, porque são vários W's juntos e também 2 H's que eu vou passar um só, para você ir entendendo aí. É muito utilizado em perguntas isso, tá? Então, ó, continuando. What, which, com sentido de o que e qual. Legal? O próximo é where. Where significa onde, tá? Vou anotar para você não precisar voltar aí na aula, no vídeo para ver, né? Mas se você não anotar, tem essa opção. O próximo é when. When tem um significado de quando. Legal? When, quando. O próximo é who. Tem um significado de quem, tá? Quem. Legal? Então, foram 5, né, até agora. Legal? O próximo, então, aqui que você pode utilizar é o how, que nós já vimos aí nessas 2 aulas até aqui. How tem o sentido de como, tá? Como, não do verbo comer, mas como. Como você está? How are you? Tá? Então, esse é o how que você já conhece. Tá? Então essas aí são as 6 palavrinhas que são muito utilizadas em perguntas. Aí você vai ver aí nessas 8 questões, você vai precisar entender, né, a pergunta para depois responder. Tá? Uma outra coisa que você vai anotar aqui também que vai te ajudar são essas palavrinhas aqui, ó. Tá aí na tela para vocês. By car tem o significado de carro. É quando eu vou para algum lugar de carro, de moto, eu utilizo esse by, ó. Esse é o sentido da frase, para que você não erre, fique mais fácil de fazer aí o seu exercício. By car, by motorcycle,
também de moto. By train, de trem, se você vai para algum lugar de trem. By bus, se você vai de ônibus. E se você vai a pé, muda a expressão, fica assim, ó, on foot. Então tá na tela para vocês aí todas as opções que você pode utilizar. Aí é só trocar do que você vai, tá? Então seria by car, by motorcycle, by train, by bus e on foot, no sentido de a pé. Então qual é o legal aqui desse exercício? Eu não vou dar a tradução, você já tem condições de entender qual é a pergunta. E aí você também vai formular a sua própria resposta. Dizer que sim, dizer que não, dizer por quê. E aí vai para vocês aí na tela. Lembrem-se de usar o because, que é uma conjunção com sentido de porquê, para que sua frase fique maior. And, que significa e, para você aí, né, colocar mais coisas na sua frase, listar mais coisas. Tem o if também, que significa com, né, dá para utilizar aí também. Para agregar mais valor aí das suas respostas. E tem o but, que significa mas. E se você precisar do por isso, também é that's why. Então tá tudo aí na tela para você que você utilize, né? Faça respostas criativas. Isso te ajuda bastante, tá? Então são 8 questões. Esse é um dos exercícios que fica para vocês. Estou finalizando aqui, já volto, você continua aí, dá um play para continuar aí o restante da aula. Acredito que eu finalizo aqui com vocês, é uma parte também importante para finalizar aí o Simple Present. Legal, pessoal? Então aí dê uma respirada, tome uma água e depois volte aí com o play na finalização da nossa aula 2, ok? See you later, bye bye! Voltando então, pessoal, para a nossa sequência final aí da aula 2, nosso material. Logo depois aí do exercício que vocês viram, as 8 questões, vamos continuar lá. Nosso título como Days of Week, Days of Week. Né? Repetindo isso e sabendo que o significado é dias da semana. Né? Days, dias, of the week, semana, dias da semana. Então a importância de vocês conhecerem os dias da semana no inglês e saberem utilizarem uma sentença, uma frase. Repeat, please. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Legal? Então, começando do domingo ali, Sunday, até o sábado, Saturday, os dias da semana. Só repetir e já começar a utilizar nas suas frases que vai fazer muito sentido. Vocês estão vendo aí no material on, em vermelho, on. On significa, tem o sentido de em, no e na. E ele é utilizado juntamente com os dias da semana. Não somente com os dias da semana, mas em especial aí com os dias da semana, para que você, toda vez que for utilizar, classifique aí o on junto com os dias da semana. Vamos lá no exemplo então, ó. Repetem primeiramente comigo, ó. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Pedi para vocês repetirem para que faça sentido aí no cérebro de vocês utilizar o on com os dias da semana. Então seria no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Uma frase aí com o dia da semana para ficar claro então. I need to go home on Friday. I need to go home on Friday. Eu preciso ir para casa na sexta-feira ou na sexta. Então, on Friday, sentido de utilização. Você pode usar também como on week, na semana, on weekend, no final de semana. Um exemplo aí, então, com semana e final de semana. I go to the hospital on weekend. I go to the hospital on weekend. Eu vou ao hospital no final de semana, ok?
Legal, então aí é começar a utilizar nas frases para que vocês consigam se adaptar aí a esses dias da semana, sem decoreba, né? Sem decorar, mas escrever bastante frases e também repetir, né, as frases logo depois que vocês leram. Seguindo aí mais um Get Smart, que significa fique esperto, fique atento, legal? Tá? Isso aqui é muito importante que eu falei para vocês que logo eu ia explicar. Quando eu utilizar o for e quando utilizar o to, os dois têm o sentido de para, tá aí na tela para vocês, ó. For tem o significado de para e o to também. Porém, aí um exemplo para você entender quando utilizar um, quando utilizar o outro. To write, né, significa escrever, estava até há pouco aí junto com os nossos verbos. Estou dando um exemplo, to write for, poderia ser to write for you, escrever para você. Tem esse sentido na tradução, porém está entre parênteses aí, ó, quando você escreve por alguém, no lugar de alguém. Tá bom? Então, for é quando você faz no lugar da pessoa, pela pessoa. No texto anterior de Conversations que vocês viram, pode até voltar lá para ver, tem lá que a pessoa precisa ir na drogaria para a mãe dela, né? I need to go to the drugstore for my mom. Eu preciso ir na drogaria para minha mãe, no lugar dela, por ela, entendeu? E o to write to seria escrever para também, porém, mas é quando você escreve para alguém. Eu vou escrever uma carta para minha irmã que mora em São Paulo. Então, eu vou escrever para ela. Então, eu uso to e não for. Então, é quando você escreve para alguém. Se eu fosse enviar, vou usar um exemplo aí com o verbo enviar, que é o verbo send, to send, né? I need to send a letter to you. Eu preciso enviar uma carta para você, tá? Então, no sentido de para, não é no seu lugar, mas é enviar para você. Legal? Importante saber essas duas diferenças. Seguindo aí, to work, o verbo trabalhar, né? A maioria de vocês aí sabe que está acompanhando. To work, trabalhar. Porém, quando eu utilizo isso, como a gente fala português, tem uma breve facilidade de errar aí, quando eu for dizer que eu trabalho e utilizar a minha profissão. Olha o exemplo que está aí, ó. Repeat, please. My father works as a firefighter. My father works as a firefighter. Meu pai trabalha como um bombeiro. Então, firefighter é bombeiro e o as, a que está em vermelho aí no material, é como o as, a é um, que você já viu também há pouco. Como um bombeiro. No inglês é dessa forma. Meu pai trabalha como um bombeiro. Então eu não falaria assim como muitas pessoas utilizam no português. Meu pai trabalha de bombeiro. Não daria. Se você pensar assim, você não pensar em inglês, você poderia colocar um OV aí, né? O OF, com sentido de de, e não daria certo. Ficaria incorreto. Tá? Eu posso dizer também que o meu pai é bombeiro, não tem problema. My father is, que vai chegar a aula já do verbo to be, meu pai is a firefighter. Meu pai é um bombeiro. Daria também, mas se eu usar o verbo to work, eu tenho que dizer que trabalha como. Tem que ter essas duas palavrinhas aí que está em vermelho, como um, as a, tá? Tem um S aí, ó, tá percebendo? My father works. É o que nós vamos falar daqui a pouco para finalizar a aula. Terminar o simple present com essas regras e todas as pessoas também já vão ser dadas aí às pessoas, os pronomes do inglês. Tá? Esse S tá aí, eu já explico o porquê. Outra diferença é a diferença entre o to wear, que é o verbo vestir ou usar, que eu passei agora há pouco também juntamente com alguns verbos, e o to use, que significa usar também. Porém, não é usar de vestir. Vamos lá para o to wear para você entender. Você vai usar o to wear toda vez que você estiver usando algo no corpo, que você coloca no seu corpo. Então, ele é utilizado para tudo que nós colocamos no corpo. Roupas e acessórios. O exemplo está ali, ó. Repeat, please. I wear shoes. I wear shoes. Eu uso sapatos. Shoes do Netshoes, né? Seria eu uso sapatos.
E o outro exemplo logo à frente está My mother doesn't like to wear perfume. Tá? Minha mãe não gosta de usar perfume. Você conseguiria traduzir perfeitamente. Tem só o doesn't aí que está nessa frase negativa, que não é o don't que nós aprendemos na aula anterior, e você já vai entender o porquê que não colocou o don't aí e sim o doesn't, tá bom? Só entender a diferença do wear, que é vestir ou usar, e o to use, que é usar mais para objetos de diversos fins, não para coisas que nós vestimos, tá bom? Um exemplo tá aí, ó, repeat. I use this red pen to write. I use this red pen to write. Eu uso esta, o this, caneta vermelha, ou red pen aí, ó, adjetivo antes, ó, red pen, to write. Eu uso esta caneta vermelha para escrever. Então, como é objeto, eu uso o use e não o wear. Legal? Então, muito importante. Se precisar voltar aí para reentender, relembrar, sempre volte aí nessa parte da aula para você gravar essas opções. Vamos continuar com mais word bank. Algumas que você pode usar o use, outras que você pode usar o where junto e assim por diante. Tá bom? 4 colunas para a gente seguir aí vários vocabulários. Ok? Repeat. Book, Bible, notebook, magazine, newspaper, cartoons, library, mascara, bookstore, food, spice, rare, roasted, baked, cooked, lip gloss, raw, fried, sour, salt, sweet, foundation, perfume, eyeliner, makeup, necklace, bracelet, ring, earring, lipstick, blush, eyeshadow. Então eu vou dar aí a tradução rapidinho, porque é vocabulário, né, para você colocar aí nas suas frases que você vai criar daqui para frente, nas suas histórias, tá? E nos próximos exercícios também. Book, livro, só anoto que você não sabe, lembra? Tá? Bible, Bíblia, notebook. Não é um notebook que a gente está acostumado aqui no português, é um caderno, tá bom? E o notebook para nós aqui seria o laptop em inglês, tá bom? Notebook, caderno, laptop, o nosso notebook, tá bom? Magazine, revista, newspaper, jornal, cartoons, seria desenhos, library, livraria, não, biblioteca, né? Legal? Mascara, né? Mascara, não é máscara, mas sim o rímel, tá? Rímel, as mulheres aí que podem ver que no rímel normalmente vem escrito em inglês mascara, né? Máscara, ok? Você vai ver esse sentido. Bookstore, tá? Livraria. Food, comida. Spice, apimentado ou apimentada. Rare, cru. Perdão, rare não seria cru, anotem aí de novo, ó. Rare seria mal passado, tá? Tem o raw ali na próxima coluna, que significa cru. Esse é o mal passado. Roasted seria assado. Baked também tem o sentido de assado, mais para massa do que para um assado frango, né? Seria o baked mais para massa, mas podem utilizar aí tranquilamente, que não tem problema nenhum como assado. Cooked, cozido. Lip gloss seria o gloss, né? Raw, cru. Fried, frito. Sour, azedo, ou pode ser estragado, limão azedo, né? Ficaria um lemon sour, né? Um sour lemon, né? Adjetivo antes, tá bom? Limão azedo. Salt, salgado. Sweet, doce. Foundation seria a base do rosto, né, da mulher, que passa, a mulher usa base, e também pode ser a fundação de uma casa, um alicerce, também é muito utilizado, tá bom?
Perfume só muda o jeito de pronunciar, mas escreve-se da mesma forma. Perfume, que é perfume. Eyeliner, delineador. Makeup, maquiagem. Necklace, colar ou uma corrente de pescoço. Bracelet, um bracelete ou uma pulseira. Ring, anel. Earring, brinco. Lipstick, batom. Blush, o blush. E o eyeshadow, shadow tem o sentido de sombra, eye é olho, então ficaria a sombra do olho. Legal? Utilizem esses vocabulários se fazem sentido para vocês. Próxima página para finalizar aqui então o nosso Simple Present, tá? Aprendemos aí que o do faz pergunta no presente. Só que nós vimos as pessoas I, que é eu, e you até o momento. E no material aí tem todas as pessoas agora, tá bom? Repetem comigo aí, ó, acompanhando o material. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. Por que eu pedi para vocês repetirem? Para acostumar iniciar a conversação também com perguntas nesse sentido. Não só ficar respondendo que sim ou que não, mas criando perguntas também. E eu quero que você anote aí na frente do material, ó, do I seria eu estou perguntando para mim mesmo. E aí você vai saber quais são as pessoas, os pronomes do inglês agora todos, e começar a usar, além do eu e do você, as outras pessoas. Na frente do I, eu. Do you, você. Does he tem o sentido de ele. Does she, ela. Does it, ele, ela. Para coisas e objetos, né, no geral, animais também, tá? It, ele, ela. Do we, nós. A pergunta é para nós. Do you, vocês, o mesmo lá do singular da primeira pessoa, né? Tá? E o do they, que significa eles e elas. Então anotem isso, repitam bastante, façam bastante frases aleatórias para que vocês acostumem com as pessoas, com os pronomes, tá? Para que saibam, não aí na sequência, mas se eu precisar usar o ele, eu lembre que é he. Se eu precisar usar o it para o cachorrinho, que eu lembre também, tá bom? Nesse sentido. E agora nós vamos ver como utilizar o do para perguntar para eu e para você, relembrar para nós, para eles, e também ver aí como utilizar o does, que faz pergunta para a terceira pessoa, que nós chamamos de he, she, it. Eu chamo de especiais. Tudo muda para eles no inglês. E já vai começar as mudanças agora. O que é o does ali que faz a pergunta? Ele é auxiliar, como o do. Está acrescentado aí apenas a letra E e S na frente do do e tem-se a pronúncia do does. Primeiramente, aos dois primeiros exemplos, está usando o do aí. Vamos relembrar. Eu gostaria que você fizesse a pergunta e respondesse que sim e que não. Dessa forma que eu vou fazer aqui, ó. Depois você tem um tempo aí para repetir, respondendo, perguntando e respondendo. Dessa forma, ó. Do they want to drink beer today? Yes, they want to drink beer today. No, they don't want to drink beer today. A pergunta aí, você já vai conseguir entender. Eles querem beber cerveja hoje? Do they want to drink beer today? Sim, eles querem beber cerveja hoje. Não, eles não querem beber cerveja hoje. Então vocês viram aí que eu usei o do para a pergunta, que vocês já aprenderam na primeira aula. Usei o want, que é o verbo logo depois da frase, e que a resposta está basicamente na pergunta. E eu usei o don't para negativa, do jeito que você aprendeu na primeira aula. Então, quando eu uso they, também eu uso o do na pergunta e o don't na negativa. E na afirmativa não se usa nada, e você não precisa do do nem do don't, só usar a resposta de forma afirmativa. Segundo exemplo, faça a mesma coisa. Do we have to go to church now? Yes, we have to go to church now.
No, we don't have to go to church now. Nós temos que ir à igreja agora? Sim, nós temos que ir à igreja agora. Não, nós não temos que ir à igreja agora. Então foi utilizado o mesmo do para fazer a pergunta para o we, que é nós, e a afirmativa. Resposta afirmativa não se usa nem do e nem don't. E na negativa sim, olha lá, ó. We don't have to go to church now. Nós não temos que ir à igreja agora. Legal? Fechamos então aí para usar o do e o don't. Agora a explicativa aí para usar o does, que é na terceira pessoa. Tá bem assim, ó. O does nos ajuda a fazer pergunta para a terceira pessoa do singular. He, she e it. E o does mais o not, que era o que acontecia com o do mais o not, se torna doesn't, que nos ajuda a fazer as frases negativas, quando for para ele e para ela. Legal? E nas frases afirmativas no presente, nós vamos acrescentar o S no primeiro verbo. Então, vai mudar tanto na pergunta, quanto na afirmativa, quanto na negativa. Vai ter o does, vai ter um S ali na afirmativa e vai ter o doesn't na negativa. Olha um exemplo aí para ficar bem mais claro. Ó. Tá aí no nosso material também. Does he like to drink beer? Yes, he likes to drink beer. No, he doesn't he doesn't want to drink beer. Desculpem aí, eu disse o like, mas é o want da frase, né? Eu mesmo troquei aí, né? Para que vocês não fiquem sempre acostumando com o like. E até eu aí, você viu que o like impregna na nossa mente, né? Mas você tem o verbo want. Pergunta é, ele gosta de beber cerveja? Does he like to drink beer? Sim, ele gosta de beber cerveja. A única coisa que mudou, porque é ele, foi colocado o S no primeiro verbo, que é o like. Yes, he likes to drink beer. Tá? E na negativa, não, ele não quer beber cerveja. O want com sentido de querer ali, ó. E o doesn't foi colocado na negativa porque se usa a pessoa he, tá bom? Então tem essa diferença para finalizar no presente aí. Né? Você utiliza o does na pergunta e não o do, quando é ele e ela, he, she e it. E na negativa, você põe o doesn't no lugar do don't. E na afirmativa é necessário colocar um S. Porque se você prestar atenção, ó, foi colocado um ES no do para virar does. Existe na pergunta o does e o doesn't também está na negativa. Assim por diante, você precisaria colocar um ES aí também na afirmativa. E só foi colocado o S porque são para alguns verbos somente que você adiciona o ES, que são esses verbos aí na sequência para finalizar. Ó. Com os verbos que terminam em SH, CH, SS, O e X, você vai acrescentar o ES na afirmativa. Vou colocar na tela para vocês aí, seria impossível eu colocar só o S em verbos finalizados assim. Por exemplo, ó, o verbo wash é o verbo lavar. É impossível eu colocar um S ali, não combinaria. Olha aí na tela para vocês, aí, ó, o primeiro exemplo. Ó. He washes the car. Ele lava o carro. Entendeu? Então não daria dessa forma, teria que colocar o ES como está no nosso material. Ó. To wash, então, é o verbo lavar, se você precisar anotar em cima dele. E o exemplo é he washes the car. Ele lava o carro. Né? Porque é ele, o he, eu coloquei o ES, porque o wash termina em SH. Então são verbos que seria impossível você escrever colocando só o S. Não ficaria legal, uma gramática legal, né? Uma escrita legal. Já na pronúncia fica a mesma coisa, como se tivesse um S. Só o S. Ó. Washes, likes, ok? Segundo exemplo é o to watch, que é o verbo assistir. O exemplo está aí, ó. It watches TV. Seria ele assiste TV. Ele quem? Pode ser um animalzinho, um cachorro, um gato. Né? Eu estou usando o it para dizer que estou usando o it para
dizer que você usa o ES com he, she e it. Então seria um animal, né, para assistir TV aí, que daria para enxergar, não daria um objeto, correto? Legal. Próximo verbo para a gente ir para a parte final é o to kiss. He kisses every day. He kisses every day. Pensa, o verbo kiss é beijar. Ele já termina em S, 2 S's. Imagina se eu colocasse mais um S, seria impossível, né, a escrita ficar de forma correta. Então, automaticamente, né, você vai conseguir naturalmente colocar aí um ES na escrita e na fala, fica uma pronúncia natural. He kisses every day, ele beija todo dia ou todos os dias. Legal? To go é o verbo que a gente focou aí na primeira parte da aula, o verbo ir, né? Então, quando eu uso ele e ela, utilizando o verbo ir, não vai ser somente o go, eu tenho que colocar o ES. O exemplo tá aí, ó. She goes to the mall. She goes to the mall. Ela vai ao shopping. Legal? E o último verbo é o to fix, verbo consertar, né? He fixed the computer. He fixed the computer. Ele conserta o computador. Tá? Então é nesses verbos que finalizam com esses finais. SH, CH, SS, O e X. A gente vai errando, vai se adaptando, mas o importante é escrever frases na afirmativa para que fique aí bem legal. Você vai ter um espaço aí, ó, logo após essa folha, você já tem uma outra folha aí só para você colocar, criar suas frases. Crie várias frases, ó. Como foi no exercício 1, uma pergunta, tá? Uma resposta que sim, uma resposta que não. Vai um exemplo aí para vocês, ó. Does she watch TV? Tá na tela. Does she watch TV? Ela assiste TV? Você responde aí logo depois, ó. Yes, she watches TV. No, she doesn't watch TV. Sim, ela assiste TV. Não, ela não assiste TV. Assim como foi o primeiro. Sempre utiliza pergunta, resposta afirmativa e negativa. Te auxilia muito nisso, tá? Esse não é o exercício, é só a dica aí para você se adaptar, porque isso não existe no português. Talvez crie aí uma tensão, uma dificuldade, mas não é assim, tá bom? É bem simples, é só utilizando que você vai se acostumando. E eu tenho que te dizer aí, ó, no último exemplo, que isso muda quando eu uso o verbo have, que você sabe que significa tenho, né? Ou to have, ter. É impossível eu colocar um S aí no have para ficar haves, né? Não daria. E não daria para pôr um ES também, como pediu acima. Mas não daria, porque termina em E, né? Só em VE. E o que acontece? No inglês você tira ali o V e o E e coloca o S depois, ó. Então ficaria has a pronúncia. Has. Na terceira pessoa, quando você for usar o verbo ter, você vai usar na afirmativa o has. E o restante continua como eu acabei de explicar. Does na pergunta, doesn't na negativa. Olha o exemplo aí então. Repita dessa mesma forma, tá? Depois, se precisar parar o vídeo, faça isso também. Does your father have money? Yes, my father has money. No, my father doesn't have money. Seu pai tem dinheiro? Sim, meu pai tem dinheiro. Não, meu pai não tem dinheiro. Então essa é a pergunta e são as traduções. Só aí na afirmativa que nós não colocamos o S aí, haves, por exemplo. Ficou o has, tá? Então se eu fosse falar aí, um outro exemplo para vocês na tela, só uma frase afirmativa sem a pergunta, usando o tem, eu poderia falar assim, ó. She has a guitar. She has a guitar. Ele tem um violão. Tá? Então, nesse exemplo aí, ó, toda vez que for ter de possuir algo, ele ou ela, eu utilizaria o has e não teria outra forma a não ser o has. Tá bom? Combinado? Façam aí perguntas, respondam que sim, que não. Utilize o have também nessas perguntas para ficar mais fácil. E aí nós finalizamos então a nossa parte do simple present, que é o
o nosso presente simples. E eu quero finalizar aqui também passando os números, né? Vocês repetiram aí na aula 1 os números até o 20. E eu vou repetir com vocês aqui, explicar a intenção para fechar a nossa aula e deixar aí os exercícios para que você escreva esses números que está aí logo na nossa próxima página, tá bom? Então, ó, numbers 1 and 1 million, de 1 a 1 milhão, tá bom? Repitam comigo aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda coluna, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100. Finalizando a segunda coluna. Terceira coluna, números inteiros lá agora, ó, a partir do 20 até o 90. 20, ou pode ser 20 também. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1000. E o último ali, né, no centro de tudo, 1 million. Por que nós estamos ensinando os números agora na segunda aula? Você usa números para muita coisa no inglês. No português também. Então, naturalmente, você vai precisar para dizer as horas, para falar sobre dinheiro, para comprar e vender algo, para você dizer a sua própria idade, talvez, para você utilizar, e você vai utilizar os números, né, muitas vezes no inglês, para explicar algo também, tá? E eu quero deixar o foco aí também no 100 e no 1000, que são os dois que diferenciam aí, que é o 100, 100, tá na tela aí para vocês, ó, 100, 100, seria um cento, 100 tem um significado de cento, tá? Eu posso tirar o 1 também e falar só 100, seria 100, tá? Então, 100. E o outro, 1000 ou 1000, seria 1000. Tá na tela para vocês. Ou 1000. Legal? Para 1000. E 1 milhão, 1 million. Né? Se fosse 2 milhões, 2 million. 3 million. 4 million. Não é necessário colocar o S ali no million para ficar milhões, 4 milhões, 5 milhões, tá? Prestem bem atenção que não é como no português. Então, os números, ó, eles são iguaizinhos no português na hora que você vai escrever e utilizar. Se eu falo, por exemplo, 129, no português eu tenho 129. Esse E eu não utilizo no inglês, tanto na escrita quanto na fala. Ficaria 129, entendeu? Ou 129. Vou começar de números pequenos. Se eu fosse falar, tá aí na tela para vocês, ó, 49. Ficaria 49. Eu junto 40 com 9, muito simples, tá? 49. Se eu fosse falar 75, 75, legal? Então eu utilizo o número inteiro, né? E complemento aí com o número que eu preciso e já fica tudo certo, tá? Se fosse o número 134, na tela para vocês, 134. Eu poderia falar 134, 134, sem o 1, sem problema. Se fosse o número 322, aí eu sou obrigado a colocar o número 3 antes do 100. Então ficaria 300, ok? 22. 322. 322. E assim eu utilizo também com 1000, com 1000. Poderia falar 1294. É do jeitinho do português, 1294. Porém, eu não uso and para E, colocar E 94. Então, ficaria assim, ó, na tela para vocês. 1294. Então, eu disse igualzinho no português. 1200, né, 294, sem o E.
Simples assim. Se eu fosse falar 5.792, ficaria 5,792, tá? Se você estiver usando isso como, vamos colocar como uma data, por exemplo, tá aí na tela para vocês, ó, 1983. Você poderia falar 1983, mas também uma maneira muito utilizada tanto por americanos quanto britânicos é separar, ó, tá aí na tela para vocês, ó, em números decimais. Eu poderia falar 1983, 1983. Então seria 1983, 1983, tá? É muito utilizado dessa forma também. E o número maior agora, para você poder fazer aí o seu exercício, né? Esses números, 8 números aí que eu deixei, isso mesmo, 2, 4, 6, 8 números para você escrever, treinar a sua escrita e enviar para a gente também por e-mail, tá? Com foto ou escrito no Word, né? Um arquivo anexo. Você que vê a melhor forma, desde que envie por e-mail para que a gente dê o nosso feedback aí, se houver algum erro, alguma maneira aí que possa melhorar. Legal? E também para saber se vocês entenderam. Pessoal que fez o exercício da aula 1, né? Poucos errinhos, nem se considera como erro, são algumas coisas que não foram vistas, talvez ainda, não foi estudada, nem se considera um erro, mas foi muito bem entendida a aula 1, fiquei muito contente por isso. Tivemos também feedbacks ali na própria aba de comentários na página. Deixe lá seu comentário também, o que você está achando dessa aula 1, da aula 2 até agora. E espero que você esteja gostando e aplicando aí, principalmente aplicando isso que nós estamos passando aí para vocês, tá bom? Logo, vamos ter um contato aí mais próximo, né? Tanto pelo WhatsApp também como por uma aula aí ao vivo, é a nossa pretensão. Vai depender aí, né, da busca de vocês, né, da aplicação de vocês. Então, se eu fosse falar, por exemplo, 1.924.795. Nossa, Ricardo, muito difícil. Seria como se estivesse preenchendo um cheque ou até, né, dizendo numeração por numeração, como nós fizemos até agora. Tá aí na tela para vocês, 1.924.795. Ficaria assim, 1.924.795, ok? Então, 1.924.795. Seria então 924.795. Então, 1.924.795. Para você fazer o exercício ficar mais tranquilo, fale o número em português e você vai seguindo do jeito que você disse. Coloque 1 milhão, coloque os 700 ou 900 no caso, 24 mil, coloque o 1.795. Facilita muito, né? Ou então você poderia, né, fazer também de forma decimal, do jeito que eu expliquei para datas, que normalmente são usados para datas, como foi o 1983, 1983. Número longo, precisa se usar aí o 100,000 e million. Legal, pessoal? Então é isso, ó. Aguardo os 2 exercícios. It's turn yourself. Seria assim, é a sua vez. Significa it's turn yourself, é a sua vez. Então, é a sua vez de escrever esses exercícios aí e enviar para a gente com a resposta das 8 perguntas também. Tem aí até o próximo domingo para nos enviar, porque na próxima segunda já temos aí a aula 3 liberada para a gente dar continuidade aí e chegar no nosso exercício prático e depois também aí concluir com chave de ouro. Temos muitas aulas ainda a serem vistas. Agradeço vocês, todos que estão acompanhando, que viram a nossa aula até aqui. Acho que passamos de 1 hora dessa vez.
porém é um conteúdo aí muito valioso. Se você precisar rever, tem uma semana inteira para voltar, rever o vídeo de novo, e dá ainda para você indicar para os seus amigos. Nós acabamos deixando o link lá ainda aberto para cadastro. Teve algumas pessoas que não responderam nossos exercícios, né? O exercício 1, por isso nós deixamos aberto ainda. Nós temos um mínimo aí de pessoas, né, para poder atender, o mínimo e o máximo. E ainda dá para a gente responder aí mais pessoas. Queremos aí continuar nossa comunidade do inglês de forma online também, tá bom? E tem muita novidade por aí, tá? Indiquem lá então www.englishu.com.br. Só o pessoal se cadastrar como você fez e já vão ter acesso aí às 2 primeiras aulas. E é importante dizer que tem que ver aí na sequência, não adianta pular, vai seguindo o conteúdo. E qualquer dúvida, deixa aí sua dúvida na barra de comentários ou na aba de comentários, ou então envie um e-mail para a gente que nós vamos auxiliar vocês aí com certeza no que vocês precisarem. Ok, pessoal? Thank you so much for watching this second class. See you next class, and aguardo vocês aí também com os exercícios e dúvidas, ok? See you later, bye bye!